Bem-vindos ao Protect Mind. Agora iremos falar sobre o microchip mais antigo do mundo tem uma origem misteriosa. A história da tecnologia é um campo vasto, cheio de marcos que moldaram a civilização moderna, como a invenção da roda, a eletricidade e os computadores. No entanto, de tempos em tempos, surgem descobertas que desafiam completamente nossa compreensão do passado e nos fazem questionar a linearidade do progresso humano. Um desses enigmas é o suposto microchip encontrado em uma rocha de milhões de anos, um achado que mistura arqueologia, geologia e especulação sobre o desconhecido. O achado misterioso em detalhes. Tudo começou em 1998, na região de Labinsk, situada nas montanhas do Cáucaso, na Rússia. Geólogos locais, durante uma expedição de rotina, depararam-se com algo inesperado. Uma rocha que é examinada revelou um pequeno objeto incrustado em seu interior. O que poderia ter sido descartado como uma curiosidade natural, logo chamou a atenção devido à sua aparência peculiar. O objeto, com cerca de 2 centímetros, apresentava uma estrutura que lembrava de maneira impressionante um microchip moderno, com padrões geométricos organizados, linhas que pareciam canais de circuito e componentes minúsculos que evocavam tecnologias de ponta. O que torna esse achado ainda mais desconcertante é a idade da rocha em que ele foi encontrado. Especialistas em geologia estimaram que a formação rochosa datava de um período entre 200 e 400 milhões de anos. Uma era em que, segundo a ciência tradicional, a vida na Terra ainda estava em estágios primitivos, muito antes do surgimento dos primeiros hominídeos, quanto mais de qualquer tecnologia avançada. A reação da ciência e as controvérsias. A comunidade científica convencional rapidamente reagiu com ceticismo. Muitos pesquisadores argumentam que o suposto microchip não passa de uma formação natural incomum, talvez uma cristalização mineral ou um fóssil que por coincidência se assemelha a circuitos modernos. Outra explicação popular é a possibilidade de contaminação. O objeto poderia ser um artefato moderno que, por erro ou acidente, acabou incorporado a camadas geológicas mais antigas durante processos de escavação ou movimentação natural do solo. Por outro lado, os defensores dos chamados out-of-place artifacts, artefatos fora de lugar, veem nesse microchip uma prova potencial de que a história da humanidade é muito mais complexa do que os livros didáticos sugerem. Análises realizadas em laboratórios independentes, cujos resultados permanecem controversos, indicaram que o material do objeto não se encaixa em nenhuma composição tecnológica conhecida atualmente. E se estivermos diante de uma evidência de algo muito maior? Teorias que desafiam a imaginação. Diante de tamanha incerteza, diversas hipóteses surgiram para tentar explicar o mistério do suposto microchip incrustado em uma rocha de milhões de anos. Algumas são mais conservadoras, outras desafiam completamente nossa visão da história humana. Civilizações perdidas. Uma das ideias mais intrigantes é a de que civilizações altamente avançadas poderiam ter existido na Terra há milhões de anos. Essas sociedades teriam desenvolvido tecnologias avançadas, mas foram destruídas por catástrofes naturais, guerras ou eventos cósmicos, como impactos de asteroides. Com o tempo, os vestígios dessas civilizações teriam sido soterrados e fossilizados. Se essa hipótese for verdadeira, a humanidade poderia ter passado por ciclos de ascensão e queda, e o que chamamos de progresso não seria tão linear quanto imaginamos. Interferência extraterrestre. Outra teoria popular é a de que o microchip seria um resquício de visitantes extraterrestres. Se alienígenas realmente visitaram a Terra no passado remoto, poderiam ter deixado fragmentos de sua tecnologia para trás, talvez como parte de uma missão exploratória ou, quem sabe, até mesmo como um experimento. A ideia de que seres de outros mundos influenciaram a evolução da humanidade não é nova e aparece em diversas culturas antigas. Seria esse microchip uma peça perdida dessa história? Formação natural enganadora. Para os céticos, a explicação mais simples é também a mais provável. Rochas e minerais podem se cristalizar de maneira que imitam padrões geométricos, como acontece com certos cristais de quartzo ou pirita. Além disso, o fenômeno psicológico da pareidolia pode estar em jogo. Nossa mente tem a tendência de enxergar formas familiares em objetos aleatórios. O que parece ser um microchip pode ser apenas uma coincidência geológica extraordinária. Contaminação ou fraude?
Há também a possibilidade de erro humano. Durante escavações, artefatos modernos podem se misturar com camadas antigas do solo, criando a falsa impressão de que pertencem a períodos remotos. Alguns críticos vão além e sugerem que o achado poderia ser uma fraude deliberada, uma tentativa de atrair atenção ou de gerar polêmica. No entanto, não há provas concretas de que o objeto tenha sido manipulado intencionalmente. Implicações para a história e o futuro. Se, porventura, esse microchip fosse confirmado como artefato artificial de milhões de anos, o impacto seria gigantesco. A história da tecnologia precisaria ser reescrita. Teríamos que considerar a possibilidade de que a Terra já abrigou sociedades tecnológicas muito antes do que acreditamos, ou que forças externas influenciaram nosso desenvolvimento de maneiras que ainda não compreendemos. Isso levanta questões filosóficas profundas. Quem éramos no passado distante? De onde viemos realmente? O que mais pode estar escondido sob nossos pés, esperando para ser descoberto? Um convite à curiosidade. O futuro das pesquisas pode trazer novas respostas, ou quem sabe, mais mistérios. O microchip de Labinsky continua a intrigar tanto cientistas quanto sonhadores, nos desafiando a olhar para o passado com uma mente aberta. Afinal, a história da humanidade ainda pode nos surpreender. Esse foi mais um conteúdo do Protech Mind. Se curtiu, compartilhe e fique ligado para mais tecnologia e inovação. Até a próxima!